E eu vou soltar esse. E aí a nossa aula de hoje, né, vai ser sobre esses vídeos e a gente discute durante a apresentação. Eu vou estar assistindo junto com vocês e qualquer dúvida vocês acionam aí, parem aí, vamos conversar sobre isso, não estou entendendo. Vejo que ele é bem, bem explicativo. E aí a gente vai, através desse vídeo aí, entender um pouco mais sobre motores, principalmente monofásicos de corrente alternada. E aí eu vou começar aqui a apresentação dele. Eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje, vamos falar das características construtivas do motor de indução monofásico de fase dividida, um motor muito utilizado em equipamentos residenciais. Bora para a aula. Com este vídeo, vamos dar início a uma série de vídeos sobre motores de indução monofásica. Vamos apresentar as características construtivas, depois vamos em laboratório para apresentar os princípios de funcionamento dessa máquina e vamos apresentar também a comprovação teórica deste funcionamento. A princípio, vamos focar nos motores mais utilizados em residência. São eles os motores de indução com fase dividida, foco deste vídeo, os motores de indução com capacitor de partida e os motores de indução de polos sombreados. O princípio de funcionamento desses três tipos de motores são exatamente os mesmos. A ideia geral é o seguinte: o estator ele produz um campo pulsante, incapaz de dar a partida na máquina. Cada uma delas possui um recurso de partida, seja fase auxiliar, como o motor de fase dividida, ou o motor com capacitor de partida, ou então o motor com polos sombreados. A partir de então, dada a partida nessa máquina, elas conseguem desenvolver um torque unidirecional. Todo esse estudo detalhado, tanto no laboratório quanto na parte teórica, veremos em vídeos a seguir. Especificamente, neste vídeo, vamos falar das características construtivas do motor de indução de fase dividida. Esse motor, devido ao seu baixo torque de partida, ele é muito encontrado em equipamentos mais relacionados com ventilação, compressores de geladeira e de ar-condicionado, exaustores, ventiladores. Também a gente pode encontrar em esmeris, lava-louças, equipamentos que não têm a necessidade de um alto torque de partida. A sua potência é na faixa de 1/6 até 1 HP. A sua rotação vai variar de acordo com o número de polos. Normalmente encontramos essa máquina de 2, 4, 6 ou 8 polos. E as suas velocidades vão ficar em torno de 3.450, 1.725, 1.140 e 860 RPM. A eficácia dessa máquina gira em torno ali de 50% a 60%. Seu fator de potência é em torno de 0,6 a 0,7 indutivo e o seu torque de partida é 100% do torque nominal. Poderíamos ali pensar que 100% do torque nominal, então, é um alto torque de partida. Na verdade, não. Toda carga mecânica, o torque inicial é interessante que ele seja maior do que o torque de carga. É sempre mais difícil você retirar a carga mecânica da inércia do que mantê-la em movimento. Então, motores de indução normalmente têm, às vezes, 300% do torque nominal de partida. Essa máquina possui aí em torno de 100% do torque nominal na partida dela. Ele não é muito utilizado para controle de velocidade. Tudo isso será visto mais à frente. Então, a partir de agora, vamos abrir o motor e analisar as peças construtivas desta máquina. Para aqueles que têm acompanhado o curso, não deixe de se inscrever no canal para receber as notificações dos nossos vídeos. Se gostarem, deixem aí o seu like e, havendo dúvidas, podem deixar nos comentários.
Vamos abrir este motor. Para quem está chegando agora na aula, a gente tem aí essas apresentações de motores aí. Esse é um motor do tipo fase dividida, monofase. E aí a gente vai tirando dúvidas durante a apresentação. De quem realmente tiver, né, e perguntar. Esses motores monofase que vamos apresentar a partir de agora, seja capacitor de partida, se tiver alguém com problema na visualização, de fase vai falar. O foco desse vídeo possui o mesmo rotor. E este rotor é exatamente o mesmo da máquina trifásica, que é o quê? O rotor de gaiola. Então, aqui a gente tem o eixo da máquina, vamos colocar o núcleo do rotor, feito do material ferromagnético, laminado, e vou colocar, então, o enrolamento do rotor, mas que a gente sabe que são os anéis de curto-circuito, de um lado e do outro, e as barras, que são os condutores do rotor da máquina. Então, aqui temos um rotor de gaiola dessa máquina. Vamos acrescentar agora o estator da máquina. A partir daqui, que será a diferença entre a máquina trifásica. Na máquina monofásica, vamos aplicar uma tensão monofásica. E a distribuição dos enrolamentos no estator da máquina será diferente. Para facilitar essa nossa visão, vamos retirar aqui o rotor da máquina. Então, aqui temos o estator da máquina. Vou acrescentar o enrolamento principal desta máquina. Este aqui seria o enrolamento principal desta máquina. Vamos entender qual que é a disposição e como foi enrolado este enrolamento na máquina. O enrolamento principal dessa máquina normalmente ocupa a maior parte do estator. Vale ressaltar aqui, neste nosso desenho, estamos fazendo ali uma aproximação para facilitar a visualização. Mas este enrolamento... Para quem está chegando agora na aula, quem chegou depois desse tempo aí, a gente está vendo a característica construtiva de um motor monofásico de corrente alternada do tipo fase dividida, né? Então, ele está construindo, colocando os enrolamentos, falando peça por peça, e aí ele vai explicar fisicamente o processo de energização desse motor, como é que funciona. É bem interessante porque ele mostra como se estivesse numa bancada, né? Mostrando peça por peça, a montagem, toda em 3D. E aí fica bem evidente as características e, assim, para que a gente tenha uma aula mais dinâmica, eu encontrei essas videoaulas para que a gente consiga, né, fazer algo diferente. Porque, assim, só a apresentação nossa requis, assim, que a gente buscasse outros meios. E aí, com isso aqui, vocês conseguem ver, ter uma visão tridimensional desse motor, das peças de tudo. Inclusive, aqui ele está mostrando o enrolamento, né? É como se estivesse enrolando o motor com fio. Essa parte azul aqui é fios, né? É os fios das bobinas. E aí ele continua aqui na explicação, para quem chegou agora, vai acompanhar agora daqui para frente, entendendo o que é que a gente está falando sobre. E é melhor distribuído no estator da máquina. Aqui, a ideia é a gente entender como que se distribui e qual é a polaridade deste enrolamento. Qual vai ser a polaridade do campo magnético induzido pelo enrolamento do estator da máquina. Então, vamos observar o seguinte. Temos dois bordes de saída e este enrolamento ele se divide em duas partes. Vou retirar o estator e vamos visualizar o sentido da corrente percorrendo neste enrolamento. Eu estava anunciando no Google, aí chegou um cara e falou assim, não, o Google não dá resultado, porque eu não estou vendendo. Vamos supor aqui que a corrente esteja entrando neste condutor. É importante saber que vamos aplicar tensão alternada. Então, vai circular corrente alternada. Ora estará entrando, ora estará saindo. Então, vou supor um instante de tempo em que a corrente esteja entrando. Observe
como a corrente vai percorrer este enrolamento. Então, ela entra, vai dar a volta lá, sai da tela, dá a volta pela frente, entra na tela, dá a volta lá por trás, sai, até que ela vai seguir, vai passar para a parte inferior da bobina, e daqui, importante, ela vai vir para frente, esse detalhe é importante, saiu da tela, dá a volta pela frente, entra para dentro da tela, dá a volta lá por trás e volta até sair deste ponto. Então, vamos visualizar como ficaria aqui o sentido da corrente. Veja como ficou, supondo a corrente entrando neste condutor. Isso que é importante a gente destacar do enrolamento. Então, neste ponto, entra na tela, lá na parte de trás, vai para a esquerda, nesta parte, sai da tela, e na parte da frente, segue para a direita. Vou colocar uma outra visão aqui, veja. O que é importante aqui? Na parte inferior da bobina, qual o sentido do enrolamento da corrente? Sentido horário. Na parte superior, qual o sentido da corrente? Sentido horário. Isso que é importante destacar. Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a regra da mão direita. Eu vou olhar a corrente aqui entrando para dentro da tela. Vou pegar a regra da mão direita para descobrir o sentido do campo magnético. Então, vamos lá. Dedão entrando para dentro da tela. Os dedos estão entrando no interior das nossas espiras. E aí, a gente sabe, o campo magnético, ele sai das espiras, do interior das espiras, pelo polo norte, e entra pelo interior das espiras, no polo sul. Então, estamos magnetizando esta parte do polo sul. Vamos pegar aqui, por exemplo, a corrente percorrendo os condutores lá de trás. Está indo para a esquerda. Dedão para a esquerda, os dedos entrando no interior das espiras, ou seja, magnetizando o polo sul. E isso vai ser válido para qualquer sentido aqui das correntes na parte superior. A corrente continua circulando e vai vir aqui na parte inferior. Vamos pegar esta corrente aqui, entrando para dentro da tela. Vamos lá. Dedão entrando para dentro da tela. Os dedos estão saindo do interior das espiras. Campo saindo do interior das espiras é o norte. Sai do interior do norte e entra no interior das espiras pelo polo sul. Ou seja, estamos magnetizando o interior das espiras aqui com o polo norte. Da parte de cima da bobina está com o polo sul. O resultado seria qual? Seria este resultado. Então, essa parte magnetizada com o polo norte e esta parte magnetizada com o polo sul. Chamei aqui de BP, campo principal da máquina. Sai do norte e vai para o sul. Vamos destacar um ponto importante. Este campo, diferente do que tínhamos na máquina trifásica, ele não é girante. Ele é pulsante. Veja o que ocorre. A corrente está entrando. Suponha ela no seu instante máximo. Então, estaria magnetizando aqui com o polo sul máximo. E aqui com o polo norte máximo, mais intenso. Depois, ela vai diminuindo, corrente alternada. Vai enfraquecendo o polo sul, enfraquecendo o polo norte. Ela vai passar pelo zero. Então, o campo ficou zero. Depois, ela vai sair da bobina aqui de cima. A corrente saindo vai inverter o sentido das polaridades. Vai começar com o norte fraco, até passar pelo máximo, e depois volta a diminuir. Ou seja, temos o polo norte e o polo sul pulsante
no interior do enrolamento principal dessa máquina. Isso é muito importante a gente destacar. E o que definiu aqui ser norte e aqui ser sul é como a gente enrolou a bobina de campo principal dessa máquina. Vou colocar aqui o estator. Veja, então, a forma com que está representado, essa parte aqui do estator está magnetizada com o polo norte. E essa parte aqui do estator com o polo sul. Essa máquina, ela vai possuir agora um enrolamento, que vai ser um enrolamento que vai auxiliar na partida da máquina. É o que chamamos de enrolamento auxiliar. Vamos colocá-lo aqui. Veja como ele está disposto. 90 graus, fisicamente, do enrolamento principal. De cara aqui, visualmente, neste desenho, observamos o seguinte. O enrolamento principal, ele vai ter fio mais grosso e mais espiras. Ou seja, ele tem menor resistência e ele vai ter uma maior reatância. O enrolamento auxiliar, ele tem fio mais fino, vai dar uma maior resistência e menos espiras, uma menor reatância. Esta bobina, como veremos a seguir, ela só serve para dar a partida inicial da máquina, porque o campo pulsante da bobina principal não consegue dar um torque unidirecional na máquina. Então, assim que a máquina partir, eu vou criar uma forma de desligar essa bobina da máquina, que vai ser a chave centrífuga, que já vamos mostrar aqui. Vamos agora, então, destacar como é o enrolamento da bobina auxiliar dessa máquina. Vou retirar aqui a principal e o estator da máquina. Para este caso, usando aqui a regra da mão direita, suponha o seguinte, suponha a corrente entrando aqui, neste ponto. Neste momento, a corrente estaria entrando neste ponto. Faça o seguinte, faça um estudo. Qual é o caminho da corrente? Repita o mesmo estudo que fizemos ali com a bobina principal. Siga todo o enrolamento da máquina. Siga o sentido da corrente, supondo ela entrando neste ponto. Veja se o resultado da direção do campo magnético da bobina auxiliar vai bater com o seguinte. Confira este resultado, supondo aqui a corrente entrando neste ponto. O importante aqui é a bobina, uma parte magnetiza o estator lá com o polo norte, a outra parte magnetiza com o polo sul. Observe que as polaridades são contrárias. Isso que é um importante detalhar aqui. Vou acrescentar o estator da máquina, a bobina principal e o sentido do campo naquele instante de tempo que já analisamos. Então, veja aqui o resultado. É essa análise que vamos fazer mais à frente para a comprovação teórica. Temos aqui o campo principal pulsante e o campo auxiliar também pulsante. A conjunção dos dois, a cada instante de tempo, vai produzir um campo magnético girante. Mas esse campo ele não tem módulo constante. Mas só o fato dele produzir um campo girante vai ser capaz de dar um torque unidirecional à máquina e aí ela vai permanecer girando. E então eu retiro a bobina auxiliar do funcionamento. Toda essa análise será feita em vídeos a seguir. Só para destacar e não confundir, muitos poderiam dizer, é uma máquina de 4 polos? Não, não é uma máquina de 4 polos. Veja aqui o que é importante. Eu tenho um polo norte e ao lado dele eu tenho um outro polo norte. Então, se eu pensar nisso aqui como um ímã, aqui é um ímã com o polo norte e aqui a parte de cima é um ímã com o polo sul. Então, eu só tenho 2 polos. Veja, eu tenho um polo norte deste lado, com maior intensidade próximo ao norte verde, e o polo sul deste lado, com maior intensidade no sentido do polo sul verde, que é da bobina de campo principal.
Se colocarmos uma bússola aqui, o norte da bússola vai ficar na direção do sul e o sul da bússola vai ficar em direção ao norte, induzido aqui na máquina. Para uma máquina caracterizar com 4 polos, essas polaridades são alternadas. Então, seria algo do tipo norte-sul, norte-sul. E aí teríamos que ter uma bobina de campo principal com 4 divisões, e não 2. Uma, 2. Teria 4 divisões. Uma, aí depois 2, 3 e 4. E a bobina de campo auxiliar também com 4 divisões. Mas vamos manter aqui nosso foco nessa máquina aqui com 2 focos. Então, a partir daqui, já entendemos como são os enrolamentos da máquina. A ideia é, eu tenho bobina de campo principal com 2 partes. E uma parte é polarizada com um determinado polo e a outra parte é polarizada com um polo contrário. A bobina de campo principal, ela é defasada de 90 graus fisicamente no estator da máquina, uma parte polarizada com um determinado polo e a outra vai ser polarizada com um polo contrário. Vou retirar aqui as polaridades e vamos visualizar como fazemos a ligação das bobinas nessa máquina. Aqui estamos falando de uma máquina monofásica. Por enquanto, estamos com 4 terminais. Então, 2 da fase principal e 2 da fase auxiliar. Como eu disse, a fase auxiliar, ela vai ser usada apenas na partida, e depois eu vou retirar essa parte. Então, veja, eu não posso ligá-la em série com a minha bobina de campo principal. Porque se na partida eu desligar essa fase, eu abro também a da fase principal. E aí a máquina não teria corrente circulando, não entraria em movimento. Então, na verdade, eu tenho que ligar a fase auxiliar em paralelo com a fase principal. Vou colocar aqui as conexões. Vou supor aqui o início da principal e aqui o início da auxiliar. E vou fazer a conexão. Seria uma conexão, poderia chamar aqui de F e aqui de F'. Então, veja, a corrente ela vai entrar e aí ela vai se dividir. Vai vir para a bobina principal e parte vai ir para a auxiliar. Vai dar a volta e cada uma vai sair da bobina auxiliar e da bobina principal. Vou fazer a ligação aqui do final de cada uma das partes. Aqui já tem um detalhe. Veja, coloquei aqui essa chave. Essa chave, ela pode abrir ou ela pode fechar. Normalmente, essa parte, ela é afixada na tampa da máquina. Chamamos essa parte aqui de platinado. Aqui está. Alguém levantou a mão aí, Dalisson, né? Qual é a dúvida, Dalisson? Boa noite, professor. Não, foi sem querer aqui, que o telefone aqui tá com fuleiragem aqui, ó. Tranquilo, tranquilo. Qualquer pessoa que tiver dúvida nesse passo a passo que ele está dando aqui, aí a gente para e conversa, né? Você vê que é bem explicado. Ok. Quem vai pegando aqui o amanhã, veja só o processo que é fazer uma máquina dessa, né? Esse rolamento aqui é o original, é o principal, mas para essa máquina partir, ela precisa desse enrolamento auxiliar aqui para dar o torque, né? A entrada de energia para que esse motor consiga girar e sair da inércia. Quando esse motor começa a funcionar, essa chavezinha aqui, ela se abre. Ele vai mostrar como é que é todo o processo mecânico para isso acontecer. Simplificado, mas a ideia é, ela fecha o circuito da bobina auxiliar, a bobina laranja. O objetivo vai ser, na partida, a máquina precisa operar com essa bobina. Quando ela estiver em operação, eu preciso desligar essa bobina, eu não necessito da operação dela. Então, para isso, colocamos o que chamamos de chave centrífuga. Vou colocar aqui o rotor da máquina e vou acrescentar agora a chave centrífuga.
Veja a ideia da chave centrífuga aqui. Eu tenho essa parte aqui, que ela é plástica. Ela vai empurrar esta chave para manter fechado o circuito da bobina auxiliar. A chave centrífuga, nesta parte aqui, ela não faz contato com o eixo, mas ela gira junto com o eixo, porque ela é afixada, ela está presa aqui nos contrapesos da máquina. Toda esta parte aqui, ela é afixada por este anel no eixo da máquina. Ou seja, essa parte plástica, os contrapesos e essa mola vai girar junto com o motor da máquina. Veja o que temos aqui. A mola, ela traz do eixo da máquina os dois contrapesos. E esses contrapesos, eles têm um braço de alavanca, que quando estão próximos ao eixo da máquina, eles empurram a chave que vai empurrar este contato, fechando o circuito da bobina auxiliar. Então, desta forma, a bobina auxiliar vai participar do funcionamento da máquina. Vamos agora supor o seguinte: suponha que a máquina deu a partida. Quando ela der a partida, a força centrífuga vai afastar os contrapesos do eixo da máquina. No que afastar os contrapesos do eixo da máquina, vai trazer junto esta peça plástica e vai abrir o contato. Como seria isso? Veja, suponha o rotor girando aqui no sentido anti-horário. Qual seria essa situação? Olha o que ocorre aqui. O rotor está girando no sentido anti-horário, a força centrífuga jogou os contrapesos para fora do eixo da máquina e eles trazem junto essa parte plástica. Neste momento, com a máquina girando, essa mola fica tensionada, querendo trazer os pesos para próximo do eixo. Porém, a força centrífuga joga os contrapesos para fora do eixo. E aí, o que aconteceu com o contato? Abriu. Com o contato aberto, não circula corrente na bobina auxiliar. E a máquina fica funcionando apenas com corrente circulando na bobina principal. O porquê disso vamos ver nas próximas aulas. Então, a máquina girando, chave aberta. A máquina parada, chave fechada. E a bobina de campo auxiliar entra novamente no circuito. É essa a chave centrífuga de uma máquina monofásica. Essa chave aqui também vai aparecer ali nas máquinas que têm capacitor de partida. Agora, entendemos como são os enrolamentos, o rotor, que é o rotor de gaiola tradicional, a ideia do funcionamento da chave centrífuga, podemos colocar aqui, como toda máquina elétrica possui, ou necessita, da ventilação. Seria a ventoinha. A tampa da máquina é que faz o suporte e mantém o rotor centralizado dentro do estator da máquina. Como o rotor gira, precisamos dos rolamentos mecânicos. Então, temos o rolamento do lado de cá e o rolamento do lado de cá. Aí sim podemos colocar a tampa. Veja, o rotor gira, o eixo gira, mas esse eixo está afixado no rolamento da máquina. No caso dessa nossa máquina que analisamos aqui, temos agora dois terminais de acesso só. Por quê? Fizemos a ligação dessa máquina, da bobina auxiliar, em paralelo com a bobina principal, de forma interna. Muitas vezes, temos esses acessos de forma externa. Então, só para exemplificar, como temos só dois terminais, vou colocar aqui, então, o que seria o fio da tomada dessa máquina. E aqui seriam os dois terminais da máquina.
seria a nossa tomada. Esta é a característica construtiva do motor de indução de fase dividida. Veremos nas próximas aulas características construtivas do motor de indução com capacitor de partida e com um dipolo sombreado. Depois vamos em laboratório, faremos o princípio. E aí, pessoal, deu para entender, deu para ver ter essa visão agora mais de perto? Deu sim. Tá dando para entender, professor. Eu vou pegar aqui, vou passar os 3 tipos de monofase que ele incentiva aqui, mostra aqui bem direitinho. E aí a gente fica com esse conhecimento de parte interna, né? Porque a gente no nosso laboratório a gente não tem um motor desse aberto, totalmente aberto, para que a gente explore. Porque o que tem lá funciona e não é interessante a gente abrir e mexer e depois não funcionar mais, né? É bom que ele funcione porque a gente vai fazer... aquele motor que está lá na plataforma, né? Uma plataforma de teste, ele já serve para que a gente faça lá na frente ligações de comandos, né? Comandar os motores, partir para um lado, partir para o outro. Então, ali já é uma estrutura diferente, não é para esse tipo de uso. E aí a gente continua para ver os 3 tipos que a gente pode ver hoje e tirando dúvida, né? Porque eu acho que dificilmente terá uma dúvida, mas se quem tiver, pode falar, porque a gente tem que estar atento aí para tirar essas dúvidas agora. Meu amigo, meu pneu furou, tô mega atrasado, cara. Troca para mim, por favor. Olá a todos, eu sou Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos falar das características construtivas do motor de indução monofásico com capacitor de partida. Bora para a aula. Veja que cada motor tem uma forma de partir, né? Porque do jeito que ele é, naturalmente, ele não conseguiria partir, sair da inércia. Na aula anterior, comentamos sobre as características construtivas do motor monofásico de fase dividida. Vou deixar o link na descrição e no card final deste vídeo. O motor monofásico com capacitor de partida nada mais é que o motor com fase dividida, com a diferença que acrescentamos em série com a bobina auxiliar com um capacitor, dará o maior torque de partida. Por isso, sua aplicação é bem mais ampla, sendo muito encontrado em máquinas de lavar, tanquinho, motor de portão eletrônico, bombas, entre outros. É um motor que possui uma potência na faixa de 1/4 a 3 HP. Normalmente, sua rotação gira em torno de 800 até 3.000. O que é isso, 1/4 a 3 de HP, professor? Então, o número de polos. Pronto, 1/4, ou seja, ele é 0,25, né? É 1 dividido por 4. É como se fosse 1 HP dividido por 4, em 4 partes. É 0,25 HP, ou seja, é um motor de 1/4 de HP. Até 3 HP, que é a faixa de potência desse motor. Ele tem desse aqui, que é o menor, 1/4, até 3. Entendeu? Ele está aqui colocado em HP, que é uma medida de potência. Se fosse em watts... Sim, a potência dele, né? Se fosse em watts, a gente multiplicaria por 7,36, né? Para chegar a watts. É a potência dele, a faixa de potência que esse motor ele tem, ele é apresentado para o mercado, né? Ele tem as características já para esse tipo de potência. Quando vai crescendo, vai mudando, vai criando outros e outros adereços para fazer a partida. Ah, beleza. A eficiência é em torno de 50% a 60% e seu fator de potência de 0,6 a... Veja aí, ó, a eficiência de 100% que entra dentro dele, o que produz é de 50% a 60% em força, né? Em torque, em ventilação, em que ele vai se adaptar. Ou seja, ele é muito pouco eficiente. E o fator de potência também bem baixo, né? De 0,6, 0,7. Muito baixo. Ou seja, é um motor que não tem, assim... tecnicamente, ele não seria bem aceito para o nosso cotidiano. Mas como ele tem pouca usabilidade, né? Como ele já falou,
para acionar uma máquina de lavar, um portão elétrico. Esse motor aí, ele tem pouco uso, ele não está usando direto. Numa indústria, ele não se adequaria, né? Porque ia ter muito prejuízo. Por quê? Porque ele só converte 50% a 60% da energia que ele recebe. Então seria, professor, para um uso específico, né? É um uso específico e pouco usado. Ele é aquela coisa. Tá lá e aí o que acontece? Tá ali só para um acionamentozinho, tá? Uma coisa... Abrir e fechar um portão, coisa rápida. Isso, coisa rápida. Para não ficar assim, rapaz, esse motor aqui, ele é usado 24 horas, não. Os 24 horas já é um motor mais eficiente, por quê? Porque está usando energia direta, né? E pela lei da eficiência aí, a gente também não pode aplicar a tudo, não. Tem outros motores mais eficientes, que porém também são mais caros. Esses motores aqui, eles têm características construtivas que deixa ele bem mais barato, né? Ele não é tão caro, e os outros mais eficientes são mais caros, né? E a gente... questão econômica também. Vou usar pouco? Vou. Então, pronto. Pode ter esse desperdício de energia, porque eu não vou usar muito. Mas aí é sempre atentar para essas coisas. Olhar o fator de potência, olhar a eficiência, isso é muito importante. Na hora até de você indicar, né? Vamos indicar um motor para o cara, vamos procurar um melhorzinho, o custo-benefício para ele, né? A 07, indutivo. Observe que a rotação, a eficiência e o fator de potência é o mesmo daquele encontrado no motor monofásico com fase dividida. Isso porque, na partida da máquina, como o capacitor é ligado em série com a sua bobina auxiliar, a chave centrífuga abre e retira o capacitor da operação da máquina. E o motor opera apenas com a sua bobina principal, ficando exatamente igual àquele motor com fase dividida. A diferença essencial vem justamente aqui. O seu torque de partida é em torno de 300% do torque nominal. Na máquina sem o capacitor de partida, esse torque gira em torno de 100% do... Pronto. Esse torque de partida é uma força extra, né? Que esse capacitor vai dar. Antes daquela dividida lá, a gente tinha que era 100%, ou seja, se ele tivesse um quilowatt, né, de força, ele ia ter 2, né, na partida. E esse aqui já é o contrário, né? Se você teria 1 quilowatt, você teria 3. Veja que quando... Não sei se vocês já prestaram atenção, quando liga ele numa partida de um motor elétrico, de portão elétrico, o que acontece? Você sente um tranco, né? Quem já abriu um portão elétrico com um motor desse, que tem essa construção aqui, que tem esse capacitor aqui em cima, que ele geralmente tem esse calombinho aqui, que é um capacitor que está aqui, para fazer esse acionamento, ele tem um tranco forte, né? Ele parte ligeiro e depois ele se amortiza. E depois que o portão deu aquele tranco, ele relaxa mais e vai mais devagar e consegue fechar o portão, abrir. É justamente por isso, por essa partida que ele tem esse toque de partida. E assim que o motor consegue partir e rodar, né? Ela consegue, por aquele mecanismo de força centrípeta, tirar o capacitor, né? Também do mesmo jeito daquele outro. Ele vai agora explicar agora parte a parte. E depois de partir, o capacitor sai fora também. O torque nominal. O foco deste vídeo é nas características construtivas. Mais à frente, vamos mostrar em laboratório os princípios de funcionamento e faremos a sua comprovação teórica. Então, vamos lá. Para aqueles que têm acompanhado o curso, não deixe de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos. Se gostarem, deixe seu like e, havendo dúvidas, deixe nos comentários. Nessa aula, serei um pouco mais breve que a aula anterior, já que as máquinas são muito semelhantes. Não deixe de assistir o vídeo anterior. Agora sim, vamos abrir o nosso motor. Meu amigo,
Meu pneu furou, tô mega atrasado, cara. Troca pra mim, por favor. Então, aqui temos o eixo da máquina. Acrescentei o núcleo do rotor, feito de material ferro-magnético laminado. Acrescentei agora as barras condutoras do rotor da máquina. Temos aqui o anel de curto-circuito na parte frontal, na parte traseira, e os condutores do rotor da máquina. Então, sim, temos um rotor de gaiola, o mesmo encontrado na máquina trifásica e na grande maioria das máquinas monofásicas. Agora vou acrescentar um estator. É exatamente aqui no estator que vai ser a diferença entre a máquina trifásica e a máquina monofásica. Vai ser justamente a distribuição dos enrolamentos. Nesta máquina temos dois enrolamentos. O enrolamento principal, usado durante toda a operação da máquina, e o enrolamento auxiliar, que ele vai ser desligado da máquina assim que o rotor partir. Vamos acrescentar aqui o enrolamento principal desta máquina. Diferente da aula anterior, este enrolamento principal deixei aqui com dois segmentos. O segmento inferior está desligado, desconectado, do segmento superior. Vamos destacar apenas aqui o enrolamento. Quando separamos o enrolamento principal em dois segmentos, inferior e superior, vamos ter dois acessos para cada segmento. Vamos visualizar como foi feito este enrolamento. Suponha aqui que eu comecei o enrolamento do lado esquerdo. Veja, o sentido do enrolamento é no sentido anti-horário. E este enrolamento vai terminar aqui do lado direito. Temos esse terminal que vai ser o final do segmento inferior do enrolamento principal. No mesmo sentido e da mesma forma, foi feito o enrolamento superior. Veja, se eu começar ele aqui da esquerda, vou fazer o enrolamento no sentido anti-horário e ele vai terminar justamente aqui na direita. Ou seja, o sentido do enrolamento inferior e superior são os mesmos. Então, em função de como foi enrolado cada segmento, nesse nosso caso, supomos aqui o início e o lado direito, o final, podemos definir aqui o que é o início do enrolamento e o final do enrolamento. Vou representá-lo pela seguinte numeração. Essa numeração, 1, 3 do segmento inferior e 2, 4 do segmento superior, é normalmente a numeração encontrada nos motores de indução com capacitor. Aqui também representei L1 como sendo a linha, a fase, da onde vai vir a tensão. L2 também representei. Pode ser linha ou pode ser neutro. Vai depender da tensão disponível. Então, observe. Para cada segmento, eu tenho dois acessos. Por se tratar de um sistema monofásico, eu posso fazer a ligação entre os segmentos ou em paralelo ou em série. Vai depender da tensão disponível que eu tenho no sistema. Suponha o seguinte, suponha que a tensão que eu tenha no sistema é 110 volts. Vou supor o valor exato de 110. Suponha que cada segmento suporte apenas 110 volts. Então, a única opção que eu tenho de ligar o segmento inferior com o segmento superior é em paralelo. Então, o que eu faço? Eu pego o início do segmento 1,3, ligo no início do segmento 2,4. Pego o final do segmento 1,3 e ligo com o final do segmento 2,4. Aqui, então, eu tenho a ligação dos dois segmentos
em paralelo. Veja como ficaria uma representação simples de um circuito para essa situação. Observe, então, PT é a minha tensão principal. Estou aplicando ela em 1,3 e a mesma tensão em 2,4. A corrente que vai circular em 1,3 e 2,4 vai ser exatamente a mesma. Veja só um detalhe. A corrente de linha aqui vai ser 2 vezes a corrente de cada segmento. Outra opção de ligação é eu ligar os dois segmentos em série. O que eu fiz aqui? Peguei o final do segmento 1,3, o 3, terminal 3, liguei no início do segmento 2,4, lá no terminal 2. E agora o que eu posso fazer? Suponha que a minha fonte seja de 220. Pode ser 220 de linha. Fase, não tem problema. Ou 220 fase neutro, não tem problema. Suponha que eu tenha, então, a tensão disponível de 220. Como eu liguei em série, cada bobina, cada segmento, o 1, 3 e o 2, 4, vão receber 110 volts. Dessa forma, observe, a corrente que circula no segmento 1,3 é a mesma que a corrente que circula no segmento 2,4. Ambos segmentos recebem a mesma tensão. Ou seja, eu tenho aqui duas possibilidades de tensão. E a máquina vai operar exatamente da mesma forma. Observe que o valor da corrente de linha altera na ligação em paralelo com a ligação série. E o valor da tensão aplicada altera da ligação em paralelo com a ligação série. Mas as correntes que circulam em cada segmento e a tensão em cada segmento é exatamente a mesma. Vou continuar aqui com a ligação série e vou supor que tem uma corrente entrando na linha L1. Então, vai sair uma corrente da linha L2. Seguindo o enrolamento, a disposição da corrente será esta corrente, da regra da mão direita, vai produzir um campo magnético, com o seguinte sentido. Lembre que o campo magnético sempre sai do núcleo da espira pelo polo norte e entra no núcleo da espira pelo polo sul. Como é corrente alternada, sabemos que esse fluxo aqui será pulsante, não é um fluxo girante. Veja, ora a corrente estará no sentido, ora no sentido inverso. Com esse fluxo pulsante, não conseguimos produzir o torque inicial de partida. A máquina, ela precisa de um recurso para a partida. Esse recurso é justamente a bobina auxiliar. No caso da máquina com capacitor de partida, a gente tem a bobina auxiliar em série com o capacitor. Vamos colocar aqui a bobina auxiliar. Aqui a bobina principal com os seus terminais identificados. E agora aqui a bobina auxiliar. Vamos visualizar apenas essa bobina. Veja, ela foi enrolada da mesma forma que a bobina principal. Observe. Suponha que eu iniciei aqui o enrolamento por este borne da esquerda. Vou enrolá-lo no sentido anti-horário e vai continuar no outro segmento, no sentido anti-horário, e termina naquele borne. Com isso, podemos definir o seguinte. Aqui vai ser o início do enrolamento e lá vai ser o final do enrolamento. Estamos definindo aqui início e fim do enrolamento pela observação do próprio enrolamento, uma observação, vamos dizer assim, mecânica. Mas tem como, em laboratório, determinarmos quais são os inícios e fins de enrolamento, de uma maneira bem simples. Não é o foco desse vídeo agora. Identifiquei aqui enrolamento auxiliar como sendo seu início em 5 e seu final em 6. É a numeração normalmente utilizada pela maioria dos fabricantes. Suponha a corrente entrando no terminal 5.
Aqui mostramos o sentido da corrente percorrendo o enrolamento auxiliar. Qual vai ser o campo magnético induzido neste momento? Da regra da mão direita, sempre o campo sai do núcleo do enrolamento pelo polo norte e entra no núcleo do enrolamento pelo polo sul. Se a corrente alterar o sentido, novamente, e o que vai ocorrer? Vai ser justamente a conjunção do campo produzido pelo enrolamento auxiliar com o campo produzido pelo enrolamento principal que vai se produzir um campo magnético girante, não perfeito, mas suficiente para dar um toque de partida. Essa análise mais cuidadosa vamos ver em laboratório e vamos ver na parte teórica. Vamos voltar aqui com o extrator da máquina. Então, agora aqui temos o extrator da máquina com início e fim de cada um dos enrolamentos identificados. Aí é o detalhe. Uma máquina monofásica, temos 6 terminais. Isso porque vai nos permitir tanto alterar o sentido de giro, quanto aplicar 2 níveis de tensão. Vou supor aqui que a nossa fonte disponível é de 220 volts e que cada segmento do enrolamento principal, o 1, 3 e o 2 quartos, suporte 110 volts. Se a minha fonte é de 220, então eu tenho que ligá-los em série. Feita a ligação. Final do 1, 3, início da 2 quartos. Então, eu vou aplicar a fonte entre L1 e L2. Aqui está o detalhe. O enrolamento auxiliar, ele suporta a tensão de um dos segmentos do enrolamento principal. Ou seja, neste caso que eu estou supondo aqui, o 5 e 6 suporta 110 volts. Então, como esse enrolamento vai ser aberto após a partida da máquina, eu tenho que ligá-lo em paralelo. Ele sai de operação da máquina. Aí eu vou ligá-lo em paralelo com a 2 quartos ou a 1, 3. Neste caso aqui, vou ligá-lo em paralelo apenas com a 2 quartos. Então, vou pegar o início do enrolamento auxiliar, ponto 5, e ligar lá no ponto 2. E agora, no final do enrolamento auxiliar, vou ligar lá no ponto 4. Estou ligando em paralelo. Aqui eu deixei 2 espaços em aberto. Já já vou detalhar o que ocorre aqui. Mas veja aqui como seriam os tipos de ligação para essa máquina. Temos a ligação para uma tensão inferior, supondo o nosso exemplo aqui, se a nossa fonte fosse apenas de 110, ligaríamos tudo em paralelo. Se quisermos alterar o sentido de rotação, basta alterar a ligação da bobina 5,6 com a bobina 2,4. Para o caso da ligação da bobina principal em série, supondo uma tensão de 220, teríamos esse tipo de ligação. Observe que a bobina auxiliar, ela está em paralelo com apenas um dos segmentos. Se quiser alterar a rotação, a gente troca os terminais 5 e 6 com a ligação dos terminais 2 e 4. Vamos voltar aqui à nossa figura. Então, aqui eu liguei da bobina 6. Nesse espaço aqui, a gente já viu na aula anterior, já vamos comentar e acrescentar aqui, vai ser colocada a nossa chave centrífuga. A diferença aqui está nesse caminho. Agora, ali eu vou colocar justamente o capacitor. Veja, da forma que representamos, o capacitor está em série com a bobina auxiliar da máquina. Para que serve esse capacitor? Para aumentar o toque de partida. Na operação, ele é desligado pela chave centrífuga. Neste ponto aqui, conectamos a chave centrífuga. Vamos ter este contato fechado com ele aberto. O que fecha e abre este contato é justamente a chave centrífuga.
Para isso, vamos colocar aqui o rotor da máquina. Na aula anterior, comentamos um pouco mais de detalhes sobre a chave centrífuga. Vou acrescentá-la aqui. Então, aqui está a chave centrífuga. Veja um detalhe. Toda essa peça é uma peça articulada. A mola, os contrapesos e essa peça plástica estão afixadas no eixo da máquina por este anel. Então, toda a chave centrífuga gira junto com o rotor da máquina, toda ela. Quando o rotor está parado, a mola aproxima os dois contrapesos, afastando essa parte plástica que fecha o contato. Quando o rotor está girando, a força centrífuga joga os contrapesos para fora, tensionando essa mola, abrindo, então, a chave. Vamos ver ali de outra forma. Suponha aqui o rotor parado, partiu a máquina, chegou ali em torno de 80% da velocidade nominal, a chave abre, desconecto tudo, bobina auxiliar e capacitor. Desligou o motor, a máquina para de girar e a chave fecha. Agora já estamos terminando, já vamos falar de placa apresentada sobre essa máquina e o que falta a gente colocar aqui? A ventoinha para o resfriamento da máquina, os rolamentos, a tampa. Veja que o eixo fica aqui no rolamento e é justamente a tampa que mantém o rotor centralizado no estator da máquina. Vamos colocar uma cápsula aqui para proteger o capacitor. E agora temos um detalhe importante aqui, que é o dado de placa dessa máquina. Veja. Aqui é representativo. Então temos aqui um motor de indução monofásico, 60 Hz. Neste caso, 2 HP, fator de potência 0,7. A rotação dele aqui, 1725. Ou seja, já sei que se trata de uma máquina de 4 polos. Por que eu sei disso? Porque a rotação está próximo de 1.800 RPM. Se tivesse próximo de 3.600 RPM, era uma máquina de 2 polos. Próximo de 1.800, é uma máquina de 4 polos. Olha aqui, eu tenho 2 níveis de tensão, 110 e 220, como comentei lá atrás, porque eu tenho acesso aos terminais da máquina. E aqui a corrente. Lembra lá atrás? Com tensão menor, a corrente é maior. Com tensão maior, a corrente é menor, mas a potência vai ser exatamente a mesma. FS, normalmente, é o que se diz fator de serviço. 1.15 significa que a máquina opera 15% acima das suas condições nominais. Suponha ela operando com 110, ela consegue operar com uma corrente 15% acima de 28,6 amperes, sem danificá-lo. Apenas diminuir ali a vida útil por causa do quê? Daqui, ó, da isolação. A classe B é a isolação lá do verniz das bobinas de cobre da máquina. Então, classe B suporta ali uma temperatura lá nos condutores de em torno de 130 graus. Acima desse valor, começa a perder a isolação. E P sobre N é I de partida sobre I nominal. Aqui é 3,6. Ou seja, se a máquina estiver operando uma tensão aplicada de 220, qual que é a corrente de partida? 3,6 vezes 14,3. A categoria dessa máquina, ela está relacionada com o torque de partida e sua eficiência. Categoria N é uma categoria em que a máquina não é muito eficiente e também não tem um torque muito baixo. Ela opera numa situação ali mais equilibrada. O IP é o grau de proteção. Esse grau de proteção está relacionado mais com o ambiente de operação. IP21 é um ambiente de operação isento de poeira ou qualquer resíduo sólido. Quanto maior esse P, a máquina vai poder ficar mais sujeita a ambientes com maiores sujeiras, maiores poeiras, com maior umidade. E aqui nós temos a placa final da máquina. Veja, a mesma identificação que a gente mostrou ali. 1,
segmento, 2, 4 é outro segmento, e 5, 6 é outro segmento. Depois, volte lá atrás e observe, quando fizemos a ligação em paralelo, veja que colocamos lá o 1, ligamos direto no 2 e ligamos direto no 5. Depois, o 3, ligamos no 4 e ligamos no 6. Veja que a nossa fase é o 1 e que o nosso neutro é o 4, mas que está ligado direto, neste caso aqui, com 3 e com 6. E observe aqui a ligação série da máquina. Tensão possível, 220. Só para alertar aqui, normalmente, o sistema trifásico nos oferece uma tensão de linha de 220, aqui na região sudeste. Fase neutro é 127. 220 dividido por raiz de 3. Aí, na verdade, essa máquina é projetada para suportar aqui os 127. Neste caso aqui, eu quis seguir um rigor mais didático, para a gente entender que, na verdade, dentro da máquina, a tensão ela é 110 e a outra é o dobro, 220, nesse exemplo que eu citei aqui. Desses dados de placa, vou deixar aí uma questão para quem tiver curiosidade, eu consigo determinar o rendimento dessa máquina. Vou deixar como um exercício para aqueles que tiverem curiosidade, coloquem aí nos comentários, olhando os dados de placa, qual o rendimento dessa máquina? Para aqueles que têm acompanhado o canal, não deixem de se inscrever, que estamos procurando completar todo o nosso curso de conversão de... Pronto, a gente acabou de ver aí a segunda máquina aí, monofásica, né? Uma máquina elétrica que é ligada a um capacitor, que dá um torque 3 vezes maior, né? Na hora da partida. E aí já é a segunda máquina que a gente vê. E a gente vai ver agora o terceiro caso, né? A terceira máquina que ele tem, que ele exemplifica. E aí a gente conclui, né? Essa parte de motores aí. Você vê que ele explicou muito bem, exemplificou legal aí. E vocês verem que como é interessante a parte interna, né? Trabalhar começa com um tipo de circuito e quando dá a partida ele muda o circuito pelo movimento mecânico, né? Bem interessante aí. E Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula. A gente tem que prestar atenção nisso aí, nesses detalhes aí e levar para o campo no futuro. Deixa eu ver aqui, encontrar aqui a aula dele aqui, bem rapidinho aqui. Básico. Eu sou um engenheiro eletricista que trabalha com sistemas fotovoltaicos. O cliente ele tem uma Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e vamos para mais uma aula de conversão de energia. Na aula de hoje vamos falar das características construtivas de um campo magnético girante do motor de indução monofásico de polos sombreados. Pronto, pessoal, aquele motor que eu falei em sala, que eu tinha feito até um experimento, né, de pegar nessa parte aqui, ó, segurar ele ligado por essa parte aqui, né? Foi um desse tipo aqui. Eu não sei se eu ainda tenho ele, eu vou procurar aqui nos meus restos aqui, eu vou olhar se tenho ele. Era um motor que é muito encontrado, esses motorzinhos assim, em micro-ondas, né? Micro-ondas tem um motor desse para refrigerar a parte lá do transformador de frequência que tem dentro do micro-ondas. Então, esse motorzinho aqui é bem interessante, ele liga, ele tem até uma potênciazinha, ele consegue ventilar bem. E ele tem isso, ele é totalmente aberto, né? Os enrolamentos ficam muito expostos. Por quê? Porque ele fica na parte interna do micro-ondas e outros aparelhos que precisam de refrigeração. E aí, era um dos experimentos que eu tinha, né? Ligar ele e segurar ele só pegado nessa parte de ferro. Geralmente aqui tem uma hélice aqui na frente, e aqui é o motor, é o princípio do motor dele que funciona daqui, né?
Aí ele vai agora explicar melhor fisicamente e construtivamente. Um motor muito usado em eletrodoméstico. Bora. Nessa sequência de vídeos, já comentamos sobre as características construtivas do motor de indução de fase dividida e do motor de indução com capacitor de partida. Vou deixar os links na descrição e no card final deste vídeo. O motor de polos sombreados é um motor elétrico de construção mais simples, com seu uso basicamente em eletrodomésticos. Vai ser muito encontrado ou como motor auxiliar de ventilação interna de equipamentos, como, por exemplo, em geladeiras, ou em equipamentos que não exigem torque elevado para operação e partida. É o caso, por exemplo, das air fryers. Também a gente pode encontrá-lo em pequenos ventiladores de mesa, por exemplo. São motores de baixa potência, na fração de 1 por 1000 a 1/4 de HP. Sua rotação é em torno de 1000, 1500 e 3000 RPM, dependendo do número de polos dessa máquina. Veja que se trata de uma máquina de alto escorregamento. A sua eficiência é muito baixa, em torno de 20% a 40%, e também tem um baixo fator de potência, de 0,5 a 0,6 indutivo. Seu torque de partida é de apenas 50% do torque nominal desta máquina. Ou seja, esta máquina não consegue nem partir com a sua carga nominal no eixo. Mas se essa máquina tem tantas características ruins, por que ela é ainda utilizada? Na verdade, para a sua aplicação, tais características não interferem. O que vai ser levado em conta vai ser o baixo custo, é um equipamento compacto e tem possibilidade de controle de velocidade. O foco desse vídeo é nas características construtivas e como é produzido seu campo girante. Mais à frente, vamos em laboratório e mostrar o seu funcionamento. Então, vamos lá. Para aqueles que têm acompanhado o curso, não deixem de se inscrever para receber as notificações de novos vídeos. Se gostarem, deixe seu like e, havendo dúvidas, deixe nos comentários. Vamos abrir essa máquina. Então, seguindo a sequência dos nossos vídeos, aqui temos o eixo da máquina. Acrescentei o rotor, núcleo de ferro magnético, laminado. E os condutores do rotor da máquina, feito de alumínio, material condutor. Temos o anel de curto-circuito frontal, o anel de curto-circuito na parte traseira da máquina. Trata-se, então, de um rotor de gaiola de esquilo, como vemos lá nas máquinas monofásicas, de fase dividida ou com capacitor de partida, e também vemos nas máquinas trifásicas. A diferença vai vir exatamente aqui, no estator da máquina. Veja. Aqui a parte frontal e a parte traseira. Observe, apesar do estator desta máquina ser totalmente diferente do que temos visto nos últimos vídeos, os princípios de funcionamento dessa máquina são exatamente os mesmos. Vou colocar aqui a bobina principal. Primeiro, vou colocar o carretel, onde eu enrolo a bobina principal desta máquina. Veja, é uma bobina simples, um enrolamento simples. Essa bobina é caracterizada por fio fino de várias voltas. É nesta bobina principal que aplico a tensão principal da máquina e vai, então, circular a corrente principal dessa máquina, corrente alternada. Para apresentarmos aqui os princípios de funcionamento desta máquina, vou fazer uma consideração inicial e, após analisarmos todos esses princípios, vou voltar ao estator da forma com que é apresentado. Então, vou abrir a parte superior desse estator e a parte inferior desse estator. A minha ideia aqui, para a nossa análise inicial, é forçar o campo magnético a entrar no rotor desta máquina. Vou retirar o rotor da máquina agora
Vou supor que vou aplicar uma tensão monofásica, alternada, na bobina principal da máquina. Então, vai circular corrente alternada. Vamos supor que a corrente está neste sentido. Da regra da mão direita, qual vai ser o sentido do campo no núcleo e no entreferro da máquina? Eu representei aqui, em verde, a corrente da bobina principal. O campo que ela produz, estou também representando na cor verde. Veja aqui no ferro da máquina. O campo resultante, vou representar pela cor vermelha. Sabemos o seguinte, que o campo sai do material de ferro pelo polo norte e entra no material de ferro pelo polo sul. Neste caso aqui, como temos apenas o campo produzido pela corrente principal, o campo resultante vai ser igual ao campo principal da máquina. Outro ponto que temos destacado aqui é, veja o sentido do campo principal aqui. Por que eu coloquei ele nesse sentido? O campo, ele sempre busca o caminho de menor relutância. E neste entreferro aqui, o que temos? Temos o rotor da máquina. Tem muita gente que acha que sabe o espanhol, mas na prática é tipo isso. Por favor. Ele sempre vai entrar no rotor fazendo um ângulo reto com a superfície do rotor dessa máquina. Em todos os pontos em torno do rotor da máquina. Então, nessa situação, o campo resultante está nesse sentido. Como se trata de corrente alternada, a corrente vai variar, então teríamos, desta forma, teríamos um fluxo pulsante atravessando o rotor da máquina. E esse campo pulsante não é capaz de dar o torque de partida na máquina. Para isso, temos os recursos de partida. Vimos lá na máquina de fase dividida que o recurso da partida é justamente a bobina auxiliar. Vimos que o motor com capacitor de partida, o recurso para a partida é a bobina auxiliar em série com capacitor de partida. Nesta máquina, temos o que chamamos de bobina sombra. Vou acrescentá-la aqui. Veja, esta bobina, ela ocupa 1/3 da sapata polar, de um lado e do outro. Como é essa bobina? Observe. Veja aqui, é um circuito fechado. E o que esse circuito fechado, essa bobina sombra, vai influenciar no funcionamento desta máquina? Vamos voltar aqui para a nossa corrente alternada. E ela vai produzir, então, o seu fluxo principal alternado. Representei aqui em verde, a indicar que este fluxo é produzido por esta corrente. E aí temos duas leis importantes. Primeiro é a lei de Faraday. Um fluxo variável vai induzir num circuito fechado uma corrente. Então, já temos uma situação. Aqui temos um circuito fechado. E este fluxo em verde, ele é variável. Então, na minha bobina sombra, vai ser induzida uma corrente. E aí que temos o ponto mais importante para a interpretação desta máquina. É a lei de Lenz. Qual é o sentido desta corrente? De acordo com a lei de Lenz, a corrente induzida vai ser no sentido de produzir um campo que se opõe à variação do fluxo que a criou. Suponha o seguinte instante de tempo. Coloquei este ponto vermelho aqui. O que é importante interpretarmos aqui? Nesse instante de tempo, observe, o módulo da corrente está aumentando. Então, qual vai ser o sentido da corrente induzida? Eu estou olhando aqui a bobina sombra do lado esquerdo superior. Qual vai ser o sentido da corrente induzida? Ela vai ter que criar um campo que se opõe ao crescimento no campo que a criou. Então, desta forma, da regra da mão direita, essa corrente
ficaria nesse sentido. Veja. Confere aí com a regra da mão direita. Em verde, o campo está crescendo. Então, a corrente vai ser induzida, criando um campo que se opõe ao crescimento no campo que a criou. Aí tem um detalhe. Veja este polo, que é o polo sombra da máquina. Eu tenho um campo num sentido e um campo no sentido contrário. Então, estou enfraquecendo o campo neste polo. Vamos ao outro. Veja este polo sombra. Novamente, estou enfraquecendo o fluxo neste polo. Como ficaria, então, o campo resultante nessa situação? Como eu enfraqueci o polo na parte superior e o polo na parte inferior, o campo seria direcionado desta forma. Sai do polo norte e vai para o polo sul. Vou pegar outro instante de tempo. Suponha agora que a corrente chega no seu ponto máximo. Vamos ver como ficaria aqui o nosso campo resultante. Chegou aqui no campo máximo. Por que o campo resultante ficou nesta posição? Aqui, no máximo, veja, eu não tenho variação de campo. O campo nem está crescendo, nem está diminuindo. Então, a corrente induzida nesse instante, nas minhas bobinas sombra, vai ser zero. Então, eu não tenho campo devido a essas bobinas. E aí, o campo resultante fica orientado desta forma. Vamos para mais um instante de tempo. E aí, a gente vai analisar o ponto específico da lei de Lenz. Veja. E agora? O sentido do campo, a direção dele, do campo principal, ainda é a mesma. Mas eu não estou preocupado com o sentido do campo. Eu estou preocupado com a variação do campo. A partir do ponto máximo, o meu fluxo ele está diminuindo. Então, a corrente induzida nas bobinas sombra, elas vão ser no sentido de produzir um fluxo que não deixa esse fluxo diminuir. Ou seja, da regra da mão direita, o fluxo ele está diminuindo nesse sentido. Então, a corrente vai ter que ser dada nesse sentido para produzir um campo nesse sentido, evitando que este campo principal diminua, tanto na bobina sombra superior quanto na inferior. E aí, o que temos? Um fortalecimento do campo neste ponto e um fortalecimento do campo neste ponto. O meu campo resultante, ele vai ser deslocado, como apresentado aqui na figura. A corrente continua variando e vai passar pelo momento zero. Quando a corrente for zero, o fluxo é zero. Mas veja, ora, se o fluxo é zero e a corrente é zero, por que eu ainda tenho campo? Vamos interpretar de uma maneira simplificada aqui. Na bobina principal, ela é de fio fino e muitas espiras. E eu aplico uma corrente que produz um campo. Parte deste campo vai induzir uma corrente na bobina sombra. Só que a bobina sombra, ela é de fio grosso e pouquíssimas espiras. Então, a reatância indutiva entre as duas bobinas são completamente diferentes. Então, a corrente principal vai estar defasada da corrente da bobina sombra. Elas têm defasagens diferentes. A bobina sombra vai estar mais atrasada em relação à bobina principal. Por isso, mesmo quando a corrente estiver passando pelo zero, eu ainda tenho corrente sendo induzida na bobina sombra, produzindo aqui um campo resultante nesta direção. Vale a pena destacar aqui, que ainda não comentei. Veja que o módulo deste campo resultante, ele é variável. O campo, ele é girante, porém, o seu módulo, variável. Isso é muito importante destacarmos aqui. Continuando, o novo instante de tempo, temos, veja, a partir de agora, a corrente na bobina principal inverteu seu sentido. E agora, a intensidade do campo está aumentando.
Então, seguindo o mesmo raciocínio, qual vai ser o sentido da corrente na bobina sombra? De forma a criar um fluxo que opõe ao crescimento do campo principal. Neste caso, vai ser dado desta forma, nas duas bobinas. Veja, enfraqueceu o polo sombra aqui, enfraqueceu o polo sombra aqui, e qual ficou o sentido do campo resultante? Nesse sentido. Aí, então, novamente, a corrente vai passar pelo máximo negativo. Neste caso, não há variação de campo, então não temos aqui corrente induzida nas bobinas sombra. E, por fim, a intensidade do campo volta a diminuir e a corrente tenta segurar essa diminuição do fluxo, criando um fluxo que segure aquele fluxo diminuindo. Então, a corrente vai estar nesse sentido, fortalecendo o polo sombra neste ponto e o polo sombra neste ponto. O campo resultante fica nessa situação. Por fim, chegando aqui novamente no ponto zero, como a corrente da bobina sombra está mais atrasada que a corrente da bobina principal, ainda há um fluxo com intensidade bem menor sendo induzido aqui no entreferro da máquina. O campo resultante ficaria nesta posição. Então, veja aí, numa animação bem simples, como ficaria o campo girante desta máquina. Vamos agora acrescentar o rotor desta máquina. Nós entendemos que o campo magnético ele sai do polo norte e vai para o polo sul. Só que eu preciso obrigá-lo a atravessar o rotor desta máquina. Ou seja, o que a gente fez? Eu abri o estator na parte de cima e abri o estator na parte de baixo. Mas quando olhamos essa máquina construída, veja o que temos nela. Veja, o estator desta máquina, ele é fechado com o próprio material ferromagnético. Mas então, por que o fluxo, ele insiste em passar pelo rotor desta máquina e não atravessa logo o material ferromagnético? Veja, qual que é a situação que temos aqui? Na verdade, os materiais elétricos têm uma propriedade de tendência direcional da magnetização do material. Não é foco aqui deste vídeo, mas para quem tem interesse, é chamado de anisotropia. E essa tendência, ela é influenciada pelo sentido de laminação do material, lá na sua fabricação. Ou seja, se o material foi laminado na direção do eixo X, ele abre, entre aspas, o caminho do fluxo nesse sentido, e restringe o caminho do fluxo na direção do eixo Y. Temos aqui, no estator dessa máquina, essas ranhuras. Quando eu coloco essas ranhuras no próprio ferro da máquina, o campo ele vai encontrar dificuldade em atravessar no sentido do eixo Y, forçando este campo a atravessar, a entrar no rotor da máquina. Então, essas simples ranhuras fazem com que o campo magnético desvie deste caminho e vá para o rotor da máquina. Por óbvio, não é nada eficiente e há um fluxo disperso muito elevado. Porém, o motor fica bem mais barato, pois usa o mesmo material do estator, e para sua aplicação não irá interferir na sua operação. Agora só falta fecharmos essa máquina. E o que suporta o rotor centralizado aqui no estator é justamente a sua tampa. Para isso, a gente coloca o rolamento e aí acrescentamos a tampa da máquina. Então, este é um motor de polos sombreados. Apesar das suas características de baixa eficiência, baixo torque, baixo fator de potência, para sua aplicação e devido ao seu custo, é um motor muito utilizado em equipamentos domésticos.
Essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula e bons estudos. Olá a todos, eu sou o Marco Aurélio e estamos... Pronto, pessoal, vocês viram aí, né? 3 tipos de motores. Muito interessante aí que a gente tem, né, para nossa matéria. O dia de hoje foi justamente para apresentar esses 3 tipos de motores. E eu fico aí com as dúvidas que vocês venham apresentar e alguma coisa que vocês queiram acrescentar de dúvidas ou opinião que para a gente contribuir aí com essa disciplina, né? E a gente não tem um laboratório próprio para isso, né? Para desmontar para fazer esse teste. Mas você viu aí que não falta nada para um laboratório, uma aula dessa, porque ele mostra parte a parte. Só não tem a mão na massa, mas o restante tem, né? E aí eu fico aí com as considerações de vocês, o que é que vocês têm a dizer, o que é que vocês têm a acrescentar. Não, professor, pelo que eu vi aí, essa didática que ele passou é bem explicativa, né? Ela resume cada peça bem direitinho por dentro do motor, dá para entender bem a função de cada uma delas, né? E o que cada uma delas necessita para poder funcionar, né? Ele não tem apenas essas aulas, né? Essas aulas eu trouxe de exemplo, mas ele tem para quase todos os motores, ele tem um exemplo, tem uma prática. Ele tem um motor original aberto, montado. Então, para quem quer, e é bom que todo mundo pegue essa informação e vá a fundo, né? Olhar mais coisa, porque ele lá é um laboratório vivo, né? Esse YouTube dele. Aí a gente se aproxima muito da área quando a gente procura ver isso mais de perto. E ele tem realmente um conceito, é um professor de universidade. Vocês assistiram a aula que ele dá para a universidade. Esses conceitos básicos do motor ele está passando para uma universidade. E aí todo técnico vê também isso, né? Só que a gente teve a sorte de encontrar esse material a tempo, de passar para vocês verem. Aí vai ver muito mais, porque eu vou passar 3 links, e nesses links você vai ver o canal do cara, vai participar, né? É bom a gente sempre, quando entrar no YouTube, que for olhando alguma coisa, entrar num canal desse de elétrica e vai olhando, vai tendo a curiosidade, porque isso aí, uma informação ou outra, ele salva lá na frente, né? De uma situação. É verdade, verdade. O YouTube está ensinando muito, né? E a gente aqui, nesse formato que a gente está tendo de escola hoje, não tem outro canal a não ser o YouTube para a gente explorar cada vez mais. E livro também, só o que tem na internet. Baixa livro. Tem catálogo da VEG. Acho que eu vou botar um catálogo da VEG aí, que eu tirei uma parte do material de lá. E é isso. Por hoje, é só. Quem tiver dúvida, fala com nós aí. E a gente vai seguindo aí a disciplina. Hoje foi essa aula prática, né, de montagem de motores monofásicos. Nas outras aulas aí eu vou enfatizar mais a aula apresentativa. E tem um canal do professor que vocês podem ver todo tipo de motor lá, ele abrindo, ele ligando e ele testando, né? Então, boa noite a todos. Vou aqui encerrar por hoje. Aqui, valeu, professor, tranquilo. Se eu botar aí os canais, a gente dá uma olhada aqui, alguma dúvida? Boa noite.